Pastor Jean falou que hoje no culto de ensino, terças-feiras, ele tem tratado aqui com os irmãos a respeito de seitas e heresias e tem combatido, muito bom, André, agora que deu certo, obrigado, viu? Combatido algumas seitas e algumas heresias junto com os irmãos. E eu quero também seguir essa mesma trilha. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero que os irmãos deixem aberto aí esse texto de Colossenses. Nós vamos falar tanto do versículo 8 até o versículo 23. Então, nós vamos falar em Colossenses 2, do 8 ao 23. Mas vamos lendo alguns textos de forma salteada, tá bom? E quando nós pensamos na carta de Paulo aos Colossenses, nós temos que lembrar que o autor dessa carta aos Colossenses é o apóstolo São Paulo. Foi Paulo quem escreveu a carta aos Colossenses. E nós temos uma fonte de autoria interna, como sendo de Paulo, na carta aos Colossenses, no próprio capítulo 1, o versículo 1 da carta, quando diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então a carta aos Colossenses foi uma carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo, e quando ele escreve esta carta, ele está na companhia de um irmão, de um discípulo, de um aprendiz, de um pupilo do ministério de Paulo, que é Timóteo. Agora é interessante que quando Paulo vai escrever a carta aos irmãos de Colossos, aos irmãos colossenses, Paulo vai redigir essa carta da prisão. Provavelmente Paulo está em Roma. E essa carta, a carta aos Colossenses, ela é chamada de carta da prisão, ou uma das cartas da prisão. O tempo, mais ou menos, da composição da carta de Paulo aos Colossenses é por volta ali do ano 60 até o ano 62, indicando não a prisão final de Paulo que levou a morrer como decorrência daquela prisão, mas prisões outras e anteriores à sua prisão final. Paulo, ele fala que ele sofreu prisões, ele não sofreu prisão. Isso quer dizer que ele ficou preso, detido, retido mais de uma vez. E aqui, por volta do ano 60 e 62, depois de Cristo, ele está na prisão em Roma e ele resolve escrever a carta aos irmãos de Colossos. E é interessante que a igreja dos Colossenses não é uma igreja que foi inaugurada pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, essa igreja aqui foi inaugurada na gestão do pastor Davi Fonseca, né, aqui em Barueri. E quem inaugurou essa igreja como pastores locais foi o pastor Jean e o pastor Adriano, não é isso? Agora, quando a gente pensa na igreja de Colossos, quem era o pastor presidente da época, o setorial da época? Era o pastor Paulo, o apóstolo Paulo. E quem foi que fundou efetivamente a igreja de Colossos? O jovem pregador, pastor Epáfras. Ele aparece aí no capítulo 1, versículo 7 da carta aos Colossenses, quando Paulo vai dizer: como irmãos, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós, olha como ele chama
ele diz: para vós ele foi um fiel ministro, né, de Cristo. Então, Epáfras quem funda esta carta, essa igreja. E é interessante que depois de fundar a igreja, o Epáfras, ele faz uma viagem até o lugar em que Paulo estava preso. E lá, quando Paulo está preso, ele vai contar para Paulo os problemas da igreja de Colossos. E ele vai estar com Paulo no momento da composição da carta. Vejam que interessante. Paulo vai pedir para Epáfras vê-lo na prisão. Epáfras vai lá e de lá, junto com Paulo escreve ao lado de Epáfras uma carta, que é essa carta aos Colossenses. Olha como a gente pode perceber que no dia que a carta foi escrita, Epáfras está junto. Colossenses 4,12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, é servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então Paulo está falando assim, está aqui do meu lado o Epáfras, e ele manda saudação também para vocês, ele manda aí um abraço para vocês, ele saúda vocês, e ele conhece vocês, ele ora por vocês, ele trabalha por vocês, e ele veio aqui compartilhar algumas dificuldades pelas quais a igreja de Colossos está atravessando, e eu vou ajudar através da edição aqui dessa carta. É interessante que o Epáfras, ele foi ver Paulo em Roma e acabou ficando preso com Paulo, porque não é brincadeira, você vai visitar um preso hoje, é capaz de você ficar junto lá também, preso. Acontecem tem tantas restrições, que se você não tomar cuidado, você fica preso também. E isso não é novo, porque olha o que diz Filemão, capítulo 1, versículo 23, saúdam-te, Paulo da prisão escrevendo para Filemão. Filemão, te saúdam também, entre outros irmãos, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo. Ele fala aqui, quando ele escreve para Filemão, ele faz referência ao Epáfras, que foi lá visitá-lo, compartilhar os problemas da igreja de Colossos, mas acabou acontecendo o que com ele? Ficou preso, e o texto diz que ele ficou preso por causa de Cristo. Assim, quando Paulo vai escrever a carta aos Colossenses, ele está preso em Roma, e ao seu lado estão presos dois dos seus obreiros. Está preso Timóteo, está preso também o Epáfras. Uma outra coisa interessante é que Paulo vai escrever essa carta aos irmãos de Colossos, mas também essa carta, ela tem uma característica itinerante, circular. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa carta é para os irmãos de Colossos, mas é também para os irmãos de Laodiceia. Olha como está escrito em Colossenses 1:2, diz assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão na igreja de Colossos, graça a vós da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que aí Paulo vai citar por 4 vezes a igreja de Laodiceia aqui na carta aos Colossenses, indicando que, apesar dessa carta ser originalmente destinada à igreja de Colossos, ela tem um caráter itinerante, ela tem um caráter circular, ela tem um caráter rodiziadora. E olha que interessante, Colossenses 2:1, porque quero que saibais com grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Olha o que diz Colossenses 4:13, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Olha o que diz Colossenses 4:15, saudai aos irmãos que estão convosco, mas saudai também os que estão em Laodiceia. Colossenses 4:16, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, olha o que Paulo diz, Colossenses 4:16, e quando esta carta tiver sido lida entre vós, quer dizer, lida no ambiente da igreja de Colossos, fazei que também seja
lida na igreja de Laodiceia, e a que veio de Laodiceia, lede também vós. Paulo nunca escreveu uma carta, pelo menos que a gente tem na Bíblia, destinada exclusivamente para a Laodiceia, mas João escreveu lá nas cartas às 7 igrejas, uma carta destinada aos irmãos de Laodiceia. Provavelmente Paulo aqui esteja fazendo menção ao contexto da carta de João. Ele diz: olha, aquela carta que João escreveu para Laodiceia, vocês leiam, e essa carta que eu estou mandando para Colossos, faça os irmãos lá de Laodiceia lerem também. Você vê que quando a gente pega uma carta para ler, a gente diz assim: mas essa carta aqui serviu só lá para a igreja de Colossos, mas os problemas da igreja de Colossos são os problemas dessa igreja aqui, e os problemas da igreja de Laodiceia são os problemas dessa igreja também. Por isso, aquilo que a igreja de Colossos aprendeu com as cartas de Paulo, e aquilo que a igreja de Laodiceia aprendeu tanto com a carta de Paulo quanto com a carta de João, essas cartas também servem para nós, tá bom? Muito bem. Agora é interessante que Paulo vai escrever essa carta e ele tem um ideal, ele tem um tema, ele tem um propósito. E qual é o propósito dessa carta? A ideia da carta aos Colossenses é combater as seitas e as heresias. E aí, no capítulo de número 2, que é o capítulo que eu pedi para os irmãos deixarem aberto aí, que nós vamos falar do versículo 8 ao 23, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo vai identificar pelo menos 4 heresias muito perigosas que estavam rondando a mente dos irmãos lá de Colossos. E Paulo vai colocar para os irmãos a heresia, ele vai colocar os sintomas desta heresia e como combater essa heresia. Porque não adianta eu dizer sobre a heresia e não falar das evidências da presença dela. E não adianta eu falar das evidências da presença dela e não falar de como combater. Você vai no médico, por exemplo, se ele chega para você e diz assim: olha, você está com uma inflamação, uma infecção na garganta, e eles param aí a conversa com você, adiantou você ir no médico? Não, por quê? Porque você já está sentindo a garganta pegar, você está sentindo a purulência na garganta, você está sentindo ali outros sintomas, né? Então não adianta falar da heresia, não adianta falar dos sintomas da heresia. Mais importante é o remédio do que a doença. E a gente não pode se concentrar na doença, porque senão a gente perde de vista o remédio. Então Paulo vai aqui como um professor, de modo muito pedagógico, discipulando os irmãos, que é um trabalho que nós precisamos fazer. E a Assembleia de Deus, graças a Deus, ela tem esse trabalho, sabe, de discipulado, que é um trabalho que acontece aos domingos pela manhã, onde as pessoas são discipuladas na escola bíblica dominical, no culto de ensino, que é o dia que a gente pega mais a Bíblia, folheia mais a Bíblia, lê um pouco mais, e é claro, né, também naqueles cultos que a gente faz, que são destinados à exposição da palavra, como por exemplo aquelas escolas bíblicas de obreiros, aquelas escolas de líderes, escolas, workshops, manhãs missionárias e assim sucessivamente. A Assembleia de Deus, ela tem esse cuidado de estudar a palavra de Deus. E o irmão, a irmã que estão me ouvindo, é importante que cada um aqui procure não só desenvolver a vida cristã a partir dos eventos. O culto de festa, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é o culto que no fundo, menos se aproveita para nós no que tange ao estudo da palavra. Se aproveita em relação ao avivamento. É gostoso ter uma festa que a gente sai avivado da festa, né? Se aproveita, por exemplo, às vezes no sentido de ganhar almas, no sentido evangelístico, evangelizador, missiológico, tudo bem, mas ele não se aproveita nesse sentido de nós
folhearmos um pouco mais a Bíblia. Agora, quando estamos aqui, nesse momento até um pouco mais silencioso, a pressão está mais baixa, todo mundo está mais calmo, e a disposição de alma de cada um não é pela festa, não é pela emoção, é pelo entendimento. E quando nós estamos nesse ambiente, a palavra de Deus tem maior liberdade. A palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é explicada e a palavra de Deus é aplicada. Aí esse processo pedagógico, esse processo cristão, esse processo educacional, ele se estabelece de forma de verdade. Porque eu vou dizer uma coisa, ou nós nos revestimos da palavra de Deus, ou então nós não conseguiremos suportar nos dias maus. E é muito bom quando nós somos municiados. Deus nos dá instrumentos, capacitações, Deus nos dá habilidades, Deus nos dá proteções, Deus nos dá blindagens através da palavra de Deus. A sua mente está sendo blindada, o teu coração está sendo blindado, a tua alma está sendo blindada. Não sei se os irmãos já repararam isso, mas as maiores e mais profundas verdades cristãs geralmente sejam aquelas expostas nos evangelhos ou aquelas expostas nas manifestações de Atos ou até das cartas, as grandes e proeminentes e preponderantes e fundamentais e essenciais verdades cristãs não foram ditas em lugares de grandes aglomerações populares. Geralmente as melhores conversas são as conversas a sós. E Jesus, ele aproveitou-se de muitas conversas a sós para conseguir expor verdades maravilhosas. Aleluia. E verdades profundas. Às vezes os irmãos olham assim e dizem assim, poxa vida, a gente tem aqui 60, 70 cadeiras e temos um grupo aí de 20 irmãos, muito pouco se aproveitará. Eu quero dizer para ti que as maiores, mais deliciosas e mais extraordinárias verdades do Evangelho foram ditas em regra por Jesus através de conversas com indivíduos e não com comunidades. Não é que Deus não fale a comunidades e que Deus não tem interesse que a igreja cresça quantitativamente. É óbvio que Deus quer que a igreja cresça no aspecto quantitativo, no aspecto populacional, no aspecto demográfico, no aspecto de povão. Deus quer que a igreja cresça, mas mais do que um crescimento quantitativo, Deus quer crescimento qualitativo, crescimento no caráter, crescimento na qualidade. E aí, quando Deus nos leva ao crescimento na qualidade, nós produzimos de forma natural. E produzir não é um peso, produzir não é uma angústia, produzir não é uma cobrança, produzir não é fruto de agonia sem fim. Não, produzir passa a ser algo habitual e corriqueiro. Por isso, os irmãos estão de parabéns em estudar a palavra de Deus. Bom, então Paulo vai identificar aqui 4 heresias presentes ou que ameaçavam a igreja de Colossos, e ele vai diagnosticá-las, ele vai identificar os sintomas destas heresias e vai indicar um remédio, tá certo? Então Paulo indica um antídoto, Paulo indica uma pílula, Paulo indica um tratamento, Paulo indica uma intervenção, ele indica a cura, né? Então nós vamos aprender aqui rapidamente sobre estas 4, eu prometo não deixar você perder, né, o seu compromisso, perder a pizza que daqui a pouco você vai comer, vai dar tempo, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Então quais são as principais ou 4 heresias que Paulo vai elencar aqui? A primeira delas é a chamada heresia do gnosticismo. Palavra um pouco difícil, né? Mas o nobre irmão, se puder colocar para nós, Colossenses 2, 8 a 10. 8, 9 e 10. Vamos ler. Colossenses 2, 8, 9 e 10 fala da heresia do gnosticismo. Então olha só, tende cuidado para que ninguém vos faça
presa sua, por meio de quê? Aí Paulo fala de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer, cuidado para você não ficar preso em seita, cuidado para você não ficar preso com heresia, porque em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E estáis agora, cada membro da igreja, estáis perfeito, a cada membro está perfeito nele. Ele é o cabeça ou a cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então, o que é o pensamento gnosticista ou do gnosticismo? A palavra gnosticismo, ela é a junção da expressão ismo, que quer dizer filosofia, e a expressão gnosis, que quer dizer conhecimento. Então, o que os gnósticos, eles ensinavam? Eles ensinavam que a salvação, ela só pode advir a partir de um desenvolvimento intelectual, a partir de um descobrimento filosófico, a partir de uma evolução mental, que só aqueles que conseguem chegar num nível de compreensão, num nível de evolução, num nível de entendimento, é que alcançarão a salvação. Então, eles dizem que os leigos, os simples, os iletrados, os semi-analfabetos, os analfabetos, aqueles indivíduos que não tiveram a oportunidade de descobrir as filosofias, de descobrir a erudição, de descobrir todo tipo de conhecimento avantajado, e gigantesco, eles dizem, esses não são capazes, não alcançam a salvação, porque eles dizem que a salvação está destinada a um grupo de aristocratas, de excelentes, de gente que atingiu o conhecimento, gente que atingiu o desenvolvimento mental. E aí, além disso, eles tinham uma outra lição, outro ensinamento, que eles falavam que o corpo era mau, ou seja, o corpo ele era mal, ele era doente, ele era fraco, e esse corpo, ele era sempre utilizado para o pecado. Quer dizer, eles diziam, olha, não é possível que uma pessoa no corpo viva uma vida de pureza, não é possível que uma pessoa no corpo viva uma vida de santidade. Por quê? Porque a matéria é má. O corpo é mau, e o ser humano só alcança salvação primeiro quando desenvolver essa intelecção, quando desenvolver essa capacidade de arrazoamento, quando desenvolver essa capacidade de percepção, quando para ele brilhar a luz, quando ele for de fato, de verdade, extremamente inteligente e intelectual, daí então ele vai ter a salvação alcançada. E mais do que isso, quando ele se livrar do seu corpo, aí ele vai ter a salvação, porque o corpo é mau. Então Paulo fala sobre o que é o gnosticismo. Agora, quais são os sintomas? O sintoma é que na igreja o gnosticismo começa a entrar e começa a fazer um papel terrível, começa a reduzir Cristo a um anjo. Diz assim, olha, Cristo não é Deus, Cristo é só um anjo. Cristo, ele se parece com um anjo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem irmãos adventistas que admitem ou que falam que Jesus é Miguel. Isso é uma presença do gnosticismo dentro do adventismo. O adventista, ele quer ensinar que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Isso os gnósticos já falavam lá no primeiro século, e Paulo vai falar desse sintoma, reduzir Cristo à figura de um anjo. Outra coisa que eles fazem eles condenam o corpo e a humanidade de Jesus. Então eles dizem, Jesus não pode ter tido um corpo. Por quê? Porque se Jesus tivesse um corpo, o corpo é mau, a matéria é má. Então Jesus é mau, Jesus é imperfeito, Jesus é fraco,
Jesus é limitado, Jesus não pode ter encarnado. E eles ensinavam que Jesus apareceu como se fosse um holograma. Eles negavam a realidade, a historicidade, a verdade da humanidade de Cristo. Outro sintoma, eles diziam o seguinte, que Jesus nunca poderia ter sido Deus encarnado. Por quê? Porque Deus, sendo um ser tão perfeito, nunca tomaria um corpo de um homem imperfeito e limitado. Então veja que Paulo indica o que é o gnosticismo, indica os sintomas do gnosticismo, e aí ele indica a solução. A solução é que, eu quero que o irmão coloque, por favor, o versículo 9. Eu quero que todos leiam comigo esse texto aí, ó. E ali na expressão nele, você troca por Cristo, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Porque em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está falando aqui? Que em Cristo, enquanto ele esteve com a gente, no aspecto corporal, na sua encarnação, na sua humanização, na sua humanidade, habitou sim toda a plenitude da divindade. Agora olha o versículo de número 10, por gentileza. O versículo 10, Paulo diz: e agora vocês, irmãos, vocês que já são crentes, que já são evangélicos, que já aceitaram Jesus, que já pertencem à igreja, vocês que receberam o evangelho, que já foram batizados em águas, que estão inseridos no corpo e no rol de membresia da igreja através da ceia, que são funcionais do reino de Deus, vocês agora estão o que ali? Qual a palavra que está lá? Perfeitos. E perfeitos em quem? Nele, em Cristo. Então os gnósticos dizem: a carne é má. De fato, a nossa carne ela é pecadora mesmo, mas em Cristo nós somos perfeitos. Alguém olha para a igreja e fala assim: aqui está um monte de pecadores. É verdade, mas são pecadores regenerados pela graça, salvos pela graça, alcançados pela graça. Então Jesus, ele encarnou e Jesus nos aperfeiçoou. É isso que Paulo vai falar. Amém, irmãos? Então Paulo vai combater a heresia do gnosticismo, tá certo? E essa heresia do gnosticismo, será que ela está viva em muitas igrejas ainda hoje? E muitas mentalidades que a gente vê ainda hoje? Sim, senhores, sem dúvida, esta heresia está viva. Quando uma pessoa diz: eu não creio que Jesus veio em carne, sem ele saber, ele está praticando o gnosticismo. Quando ele chega e diz assim: como pode um pecador, comedor de feijão igual eu, dizer que é santo? Ele está fazendo ali o mesmo discurso dos gnósticos, porque os gnósticos diziam isso. Aí Paulo diz: pasmem todos os senhores, a plenitude da divindade, quer dizer, tudo que é Deus habitou em Cristo homem, e mais, em Cristo toda a igreja, todos os salvos são perfeitos. Eu acho muito lindo isso. Agora Paulo vai falar de uma segunda heresia que perspassava, uma segunda heresia que também rodeava a igreja de Colossos. Ele vai falar do legalismo. Aí, esse texto é um texto um pouco mais extenso, é do capítulo 2, do 11 até o 17, ele vai falar sobre o legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é o ultra apego à lei. Por quê? Porque uma pessoa pode ser contrária a Deus quando ela é subversiva à lei, ou seja, ela é infringente da lei, ou seja, ela é desobediente à lei, sim ou não? Então vamos comparar com as crianças. Estou vendo as crianças aqui. Quando uma mãe chega para um filho e fala assim, ó, fica sentadinho aqui, a mãe colocou uma lei, sim ou não? Eu não quero que você saia daqui. A mãe colocou uma lei. Tem criança que ela infringe a lei. E como que ela infringe essa lei? Não ficando no lugar, simplesmente, ela não para, ela não fica, ela não se detém, ela não se contém, ela não se domina, ela não se ajeita, ela não fica ali. Então ela é uma subversiva, ela é uma rebelde. Por quê? Foi posto para ela uma lei, mas ela não obedece à lei. Ok, esse é um perfil de gente, sim ou não? Mas existe um outro perfil de gente. Imagine uma criança que a mãe chega assim e fale assim para ela, fica aí.
sentada nesse lugar. A mãe fala isso para ela 8 horas da manhã, porque a mãe quer resolver uma coisa pontual lá dentro da casa. Aí a mãe termina de resolver meio-dia, e quando a mãe chega, a criança continua sentada lá no mesmo lugar. Ela não saiu para usar o banheiro, não saiu para se alimentar, não saiu para nada. A mãe vai olhar e falar assim: você está aí até agora, menina? Já era para você ter saído aí há muito tempo. Aí a menina diz assim: mas a senhora me mandou ficar aqui. Aqui nós temos uma outra forma errada. Por quê? Porque se por um lado desobedecer a lei é errado, por outro lado se escravizar com a lei é errado. Imagine se a mãe sumisse e ficasse 3 dias fora. A criança ia morrer naquele lugar, dizendo assim: a minha mãe mandou ficar aqui nesse lugar, eu não vou para lugar nenhum. Então, quando nós temos a lei de Deus, nós temos que obedecê-la. Amém, irmãos? Agora, existem aqueles que infringem a lei de Deus por não obedecer a lei. Esses são infratores da lei. Mas existem outros que infringem a lei, obedecendo a lei em demasia, ou seja, se tornando religiosos, se tornando fanáticos, se tornando legalistas, se tornando exclusivistas. Eles passam a amar mais a lei do que o espírito da lei, mais a lei do que o objetivo da lei, mais a lei do que o propósito da lei. Eles amam tanto a lei que eles se esquecem das pessoas. Eles amam tanto a lei que eles se esquecem da humanidade. Eles amam tanto a lei que eles se esquecem da espiritualidade. Eles estão mortos, porque a letra, e a letra que é a letra da lei, não é a letra da teologia, e não é a letra do estudo sistemático da Bíblia. A letra mata. Que letra que mata? A letra da lei. Se você ficar obedecendo a lei na forma como ela está no Antigo Testamento, de forma cega, e não entender o espírito por trás da lei, você acaba se tornando um ultra legalista. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Mas isso é uma lei de Deus, sim ou não? Então vamos dobrar o joelho agora e vamos orar. E a gente vai orar sem cessar. E aí nós não vamos mais sair desse lugar. Nós amanhã vamos ter que trabalhar? Não vamos trabalhar. O patrão vai ligar e falar: onde está ele? Onde ela está? Está orando. E aí o mercado precisa ser feito? Está onde? Está orando. Não sei o quê. Quer dizer, você tem uma lei, mas você precisa entender o espírito da lei. Senão você se torna escravo da lei. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, Paulo vai denunciar aqueles que são legalistas. No versículo 16, Paulo vai falar sobre aqueles, do capítulo 2 de Colossenses 16, Paulo vai falar daqueles que eles têm um sintoma do legalismo, que é a restrição dietética, a restrição alimentar. Vejam aí, Colossenses 2,16, portanto, ninguém vos julgue pelo quê? Porque tem gente que julga a gente, e ninguém vos julgue pelo quê? Pelo comer ou pelo beber. E por quê? Porque existem pessoas que são tão legalistas que dependendo do que você comer, você nunca mais entra na casa dela. E dependendo do que você beber, você nunca mais entra na casa dela. Entende o que eu estou dizendo? Paulo está falando que isso é um sintoma de legalismo. Não é que você não deve ter equilíbrio no que comer, não é que você não deve ter diligência no que beber. É óbvio que você precisa ter, é natural que você precisa ter, mas você tem que tomar cuidado com o legalismo. Por quê? Porque às vezes você julga as pessoas pelo que elas comem e pelo que elas bebem. E Jesus falou uma lição maravilhosa quando disseram: o senhor não se incomoda que os seus discípulos comem as coisas que são categorizadas na lei levítica como coisas impuras? Aí Jesus fala: eu quero ensinar uma lição para vocês. Qual a lição? Que o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas aquilo que sai, porque o homem mau só tira coisas más de dentro de si, mas o homem bom tira as coisas boas de dentro do seu bom tesouro, de dentro da sua mente, de dentro da sua alma, de dentro do seu coração. Então, aqui nós estamos falando de uma restrição que tem a ver com o legalismo. Quer ver? Olha o versículo 16, quando Paulo vai falar de que os legalistas, eles estabelecem dias restritos. Vejam lá: ninguém vos julgue pelo que comer ou beber, ou por causa de quê, irmãos? De dias de festa, de lua nova ou de sábado. 17. Que são o quê? Sombras apenas, são sombras.
das coisas futuras, são só sombras. Então ninguém pode julgar o outro. E por quê? Porque o outro come isso, come aquilo, aquele indivíduo ali, ele comemora o Natal, então não vou lá na casa dele. Aquele outro ali, Dia das Mães. Dia da Mãe é todo dia, irmão, né? Eu sei, mas existe um dia que é destinado no calendário como o Dia da Mãe, que as famílias estão reunidas nesse dia. E tem irmão que vai comer com a mãe no Dia da Mãe, e tudo bem, a gente tem que respeitar. E tem outro que vai no sábado e vai na segunda, e não tem problema. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar condenando o outro porque ele está preso a um dia ou a outro dia. Porque se fizermos assim, então estaremos agindo de forma legalista, porque está preso em dias, está preso em festas, está preso em comemorações. Não, senhores, nós não podemos deixar o legalismo nos destruir. Tem um teólogo que é o F.F. Bruce, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz: o pecado é tirânico. E quando ele viu que ele podia matar espiritualmente os homens, levando-os a cumprir cegamente a lei, ele os levou não a abandonar a lei, a cumprir a lei. Porque o diabo, ele primeiro quer tirar você da lei, depois ele quer que você cumpra a lei cegamente. Jejuar é bom, sim ou não? É bom, mas e se você, por exemplo, for jejuar 60 dias ininterruptamente? O diabo fala: jejua, 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 até você morrer. Aí quando você morre, o diabo fala: aí, que bênção, morreu jejuando, que bom, né? Por quê? Porque você está aqui, não está observando o espírito da lei. Entende o que eu estou dizendo? É importante você observar o que está por trás. Então, não é que nós vamos nos tornar aqui rebeldes. Ah, então não vou cumprir a lei. Não, eu vou cumprir a lei com equilíbrio. Eu vou cumprir a lei com sensatez. Eu vou cumprir a lei com lucidez. Eu vou cumprir a lei com moderação. Eu vou cumprir a lei de forma ordenada e organizada. Amém, irmãos? Amém. Agora é interessante também que tem o combate. Qual é o combate? Em Cristo nós fomos crucificados e agora nós temos uma nova vida. Olha o versículo de número 12 e o versículo, 11 e 12. Olha o 11, o que ele fala: no qual também estáis, irmãos, circuncidados com a circuncisão, mas não a circuncisão feita por mãos, porque no 8º dia todo judeu era circuncidado. Paulo está falando: nós não passamos pela circuncisão de mãos, né? Na mão do despojo do corpo, mas nós passamos por uma circuncisão maior. E qual é a circuncisão que nós passamos? A circuncisão que vem de Cristo. Olha o versículo 12: sepultados então com ele no batismo, em Cristo também temos o que? A ressurreição pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então vejam que aqui Paulo está falando: meus irmãos, vocês não precisam ficar apegados à lei, porque a lei dizia para circuncidar, e vocês não vão circuncidar. Então quer dizer que vocês não estão circuncidados? Ora, fisicamente nós não nos circuncidamos mesmo, mas nós estamos circuncidados no aspecto espiritual, em Cristo. A lei fala para a gente fazer tanta coisa, mas nós não vamos fazer. E significa dizer que nós não vamos fazer literalmente? Não, significa que nós mesmos não faremos, mas nós nos albergaremos em Cristo Jesus, porque Ele foi o verdadeiro cumpridor da lei. Amém, irmãos? Então o legalismo, ele é um problema. Por quê? Porque ele torna-nos mais exigentes, ele nos torna rigorosos, ele nos torna intolerantes, impassivos. O legalismo nos torna insuportáveis e não também permite que suportemos os outros. Nós somos rigorosos, nós discriminamos, nós humilhamos, nós jogamos as pessoas para fora da igreja, achamos que todos têm que ser como nós. Não, senhores, nós temos aqui um padrão de fé que é
Cristo Jesus e as Escrituras Sagradas e o compromisso com a verdade, mas cada um aqui está num nível de desenvolvimento espiritual. Eu não posso exigir do Eduardo que ele tenha as mesmas resistências que eu tenho, porque eu sou um homem de 41 anos de idade, formado, com família, com filhos, com responsabilidade. Eu não posso exigir dele, e ele não pode exigir desse garoto também. Cada um aqui precisa respeitar o desenvolvimento do outro, e o legalismo, às vezes, ele mata essa nossa disposição em respeitar os nossos irmãos. Paulo diz: meus irmãos, não sejam legalistas. Eu queria ler o versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses. Olha o que diz o versículo de número 13, por favor. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, quem foi que vos vivificou? Cristo, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14. Havendo então riscado uma cédula que era contra vós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e agora ele tirou do meio de nós essa cédula, essa dívida, e ele foi lá e crucificou, cravou na cruz do Calvário. E ele diz: o que salva você não é obedecer ou não à lei, porque você não pode obedecer à lei, você não consegue obedecer à lei, você nem conhece a lei para obedecê-la. Por exemplo, são 613 mandamentos, são 10 mandamentos no decálogo, mais 613 outras leis. Quem é que vai cumprir 623 leis? A gente não consegue cumprir nem a lei. Eu estou estacionado ali no lugar errado ali, ó, porque parece que ali, qual que é o lugar que está? Aquele ali é de quem? De idoso. Tudo bem que eu estou com o pastor Rael, então eu estou culpado ali, né? Mas se eu não tivesse com o pastor Rael, eu não obedeci a lei de trânsito, eu vou obedecer a lei de Deus. Quem aqui é salvo pela lei? Ninguém. Nós só somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. É a graça de Deus que nos salva, que nos redime, que nos perdoa, que nos ajuda. É a graça, e somente a graça de Deus. Agora, Paulo vai falar de uma terceira heresia, e nós vamos para a conclusão. Paulo fala de uma terceira heresia, que é a heresia do misticismo. Então aqui nós temos uma outra heresia, que ela está presente no capítulo 2, versículos 18 e 19. Vamos ler o 18, por favor. Olha o que diz aqui: ninguém vos domine. Vejam que Paulo está falando de dominação. Por quê? Porque a heresia domina a gente. E por que ela nos domina? Porque ela toma a nossa mente. E aquilo que toma a nossa mente domina o nosso corpo e domina as nossas emoções. Então Paulo sempre vai combater dizendo: não se deixem, não se subjuguem, não se coloquem, não se reduzam à escravidão. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Aí ele fala com pretexto de humildade, mas no fundo essa humildade se transforma em culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Aqui Paulo combate o ocultismo, coisas que não viu, não sabe falar e quer manusear, quer manipular, né? Estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Versículo 19: e não ligado à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo e aumentando segundo Deus. Então Paulo está falando aí de uma heresia que é o misticismo. O misticismo. O que é o misticismo? O misticismo é um modelo, uma filosofia que prega que tudo aquilo que é intangível, que é inosculável, que é imperceptível, que é espiritual, que é angélico, deve ser cultuado. Deve ser cultuado pura e simplesmente por ser espiritual, por ser de outro mundo, por ser de outra força, por ser de outra energia. Então deve ser cultuado. Paulo diz: cuidado com o misticismo.
cuidado com o misticismo, porque alguns são tão místicos, eles creem tanto, eles veem o que não é para ver, eles ficam fuçando onde não é para fuçar, eles ficam mexendo e revirando com coisas que não são das suas alçadas, e essas pessoas fazem o quê? Acabam se tornando ocultistas, místicas, e aí elas vão no mundo, no paganismo. O ocultismo está relacionado à necromancia, por exemplo, está relacionado a jogar cartas, ao tarô, à consulta dos astros e assim sucessivamente. E na igreja? Na igreja está relacionado com esta adoração àquilo que é mítico, aquilo que é espiritual. Quer dizer, coloca mais o sentir do que o saber. E nós temos que sentir, porque nós somos seres sensíveis. A sua pele sente, o seu olhar vê as coisas e sente o coração. Nós ouvimos uma coisa e nós sentimos na alma. Nós somos seres sensíveis. Deus nos colocou nesse mundo com sensibilidade, mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque apesar de às vezes sentirmos coisas, nós precisamos filtrar aquilo que sentimos com aquilo que sabemos. Nós temos que colocar numa escada o saber e o sentir, e o saber tem que estar aqui, o sentir tem que estar aqui, porque a Bíblia fala assim: cuidado com o que você sente no seu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. E digamos as irmãs aqui que uma mulher, um ambiente que vocês frequentam, seja de trabalho, escola, onde for, chegue para uma das irmãs e diga assim: olha, eu estou querendo trair o meu marido, eu me sinto atraída por aquele homem ali. Olha, se é uma pessoa do mundo, uma mulher do mundo, faz o quê? A fila anda, filha, vai lá e faz o que você está sentindo, não é assim? Atende o que clama o seu coração. Você precisa ouvir seu coração e você precisa buscar a sua felicidade, não é assim? Mas você, as irmãs aqui, as nobres irmãs, são iluminadas pelo Evangelho, pela palavra, e vão dizer: não interessa o que você sente, anula o que você sente no seu coração e fica com o seu marido, e peça a Deus, para Deus fazer as transformações e as mudanças, para que o que você sente pelo outro, você sinta por ele. E se fosse o homem, aqui tem homens aqui, um homem, um amigo de trabalho, de escola, de faculdade, chega para você e diz assim: estou sentindo ali, tenho minha esposa, mas estou sentindo algo diferente por aquela mulher ali. Se você é mundano, você vai dizer assim: você está sentindo? Atende o seu coração, busca a sua felicidade. O importante é você fazer aquilo que o seu coração te inclina a fazer. Mas como nós somos iluminados, os irmãos aqui são iluminados pela palavra, dirão: não, senhor, não interessa o que você está sentindo. Ah, mas eu estou sentindo um calafrio aqui, eu estou sentindo. O problema é seu. Controla isso daí e escraviza o seu sentimento a Cristo Jesus e a palavra de Deus, porque na vida a gente vai sentir muita coisa, mas nós não somos guiados pelo que sentimos, nós somos guiados pelo que sabemos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí, às vezes o indivíduo vai cultuar anjo. Em que sentido? No sentido também, ele vai ser místico, melhor dizendo. Em que sentido? No sentido de cultuar anjo, buscar visões místicas e assim sucessivamente. Não tem nenhum tipo de problema nós frequentarmos o monte, mas a gente não pode frequentar um monte só para ver o graveto pegar fogo. Por quê? Porque o que você quer no monte não é ver graveto pegar fogo. Se você vai lá no monte para ver graveto pegar fogo, você é místico, você é um indivíduo que não tem firmeza, não tem uma base doutrinária. Porque, irmãos, graveto pegando fogo, não pegando fogo, Deus é Deus e pronto, e acabou. Deus é Deus e pronto, e acabou. Aleluia, glória a Deus. É próprio do neófito ficar pedindo evidências, é próprio do neófito ficar pedindo sinais, mas nós que sabemos, aleluia, quem é o nosso Deus, nós sabemos que mesmo no silêncio, mesmo quando as coisas aparentemente não estão revelando a glória de Deus, mesmo naquela situação, o Senhor está lá, agindo e se movendo e trabalhando. Então, tomemos cuidado. E como é que Paulo vai combater? Ele vai dizer: Deus não se conhece através de anjos, nem através de visões, mas Deus a gente conhece através de Cristo Jesus. Amém. Por exemplo, digamos que nós tenhamos um sonho, e esse sonho diga para você uma verdade que a Bíblia desdiz. Você fica com o sonho ou fica com a Bíblia?
Você precisa ficar com a Bíblia. Ah, mas eu tive um sonho, pastor. Foi muito marcante para mim, pastor. Foi muito significativo. Mas entre o que você sente, entre as suas visões, entre aquilo que você tem de experiência mística, você deve criticar com a palavra de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Você deve criticar com a palavra de Deus. Daí eu não vou ser guiado por visões, eu não vou ser guiado pura e simplesmente por profecias, eu não vou ser guiado por palavras que me dizem coisas que eu sinto, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? Os irmãos estão entendendo esse ponto? Sim ou não? Não é que Deus não fale por sonhos, viu? Não é que Deus não fale por profetas, não é que Deus não fale por anjos. Tudo isso é a Bíblia que nos ensina, que Deus fala por intermédio desses itens, dessas formas, desses meios. Deus age através desses meios, mas não é nenhum desses meios o mais eficaz para conhecermos Deus. A melhor forma de conhecermos Deus é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém vem e diz assim: eu queria tanto ter uma experiência com Deus. Aí alguém vai e diz assim: quer ter experiência com Deus? Então conheça a Cristo e você terá a verdadeira experiência com Deus. Igual um pastor amigo meu disse que a irmã chegou para ele e disse assim: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí o pastor disse: então vai ler a Bíblia. Aí ela disse assim: não, mas eu quero ouvir em voz alta, eu quero ouvir de forma muito alta. Então leia a Bíblia em voz alta, e você vai ouvir a voz de Deus em voz alta, né? Porque às vezes, irmãos, vamos falar a verdade, os problemas circunstanciais, não tem hora que nós estamos tão sensibilizados por alguma demanda da vida que nós queremos buscar uma voz profética, sim ou não? Queremos buscar um profeta, a gente busca campanha, a gente ora, liga para pessoas, visita a irmã que mora lá não sei onde, que ora, e a gente está buscando, nós estamos desesperados. E a palavra não nos basta, o evangelho não nos basta, Jesus não nos basta. Nós vamos ouvir um monte de vozes, e a voz poderosa, que é a voz de Jesus, às vezes ela vai sendo ignorada. Deus quer que nós escutemos a voz de Cristo Jesus. Oh glória! E eu volto a reiterar, eu não estou com isso aqui dizendo que não se deve ouvir profeta, eu não estou com isso aqui dizendo que não se deve saber que anjos de vez em quando falam, porque anjos e profetas e sonhos falaram coisas profundas de Deus para pessoas, mas Deus, aleluias, fala em última análise por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por fim, uma última heresia é o ascetismo. Aqui nós temos o ascetismo descrito no capítulo 2, versículos 20, 21, 22 e 23. O que é o ascetismo? É a ideia de você se tornar um asceta, a ideia de você se tornar um ermitão, a ideia de você se tornar um isolado, a ideia de você se tornar um essênio, a ideia de você se tornar um indivíduo das cavernas e das montanhas. Porque tem gente que diz assim: não, eu só vou viver a verdadeira espiritualidade se eu não conviver aqui com a sociedade, daí eu vou viver. Então esse indivíduo fica enfiado nas fazendas, ele fica enfiado nos montes, ele fica longe do convívio social, e ele diz: ao ser asceta, eu estou tendo a minha espiritualidade conservada. O Dwight Lyman Moody, ele costumava dizer o seguinte, que aquilo que a gente faz em público é reputação, mas aquilo que a gente faz sozinho é o nosso verdadeiro caráter. E ele diz assim: dificilmente nós seremos punidos por Deus pelos pecados que todo mundo pode ver. Os maiores e mais terríveis e mais perniciosos e mais condenadores pecados que cometemos, geralmente é nos momentos de isolamento, nos momentos de solidão, nos momentos que ninguém está vendo. O pastor não está vendo, a mulher não está vendo, o filho não está vendo, o marido não está vendo, a esposa não está vendo, ninguém está vendo. Então a gente é quem é. E aí nós às vezes nos entregamos para a carnalidade e para o mal. Por isso que nós não podemos olhar para o ascetismo como uma forma de vivermos uma vida espiritual. Não, senhores. Jesus, ele foi diferente de João Batista. E quem é maior, Jesus ou João Batista? Jesus. E Jesus, como é que João Batista viveu?
nas cavernas, nas montanhas e nos desertos. E como que Jesus viveu? Como que Jesus viveu? No meio do povo. Ele foi chamado de glutão, porque ele comia. Quando chamavam ele para fazer uma boquinha, lá estava Jesus. Eu sou mais ou menos igual a Jesus. Me chamam para fazer uma boquinha, eu estou lá. Por quê? Vamos falar, mas por que você faz isso? Porque Jesus fazia. Eles chamavam ele para fazer uma boquinha, ele fazia, né? Ele era chamado de beberrão. Não é porque ele bebia, mas é porque ele ficava com as pessoas, entende? Ele frequentava as festas, ele andava pela cidade, ele andava pelas ruas. Jesus era conhecido. Por quê? Enquanto as pessoas olhavam para João Batista como um indivíduo longe, olhavam para Jesus como Deus conosco. Amém. O Emanuel, o Deus entre nós. Quais são os sintomas do ascetismo? Tentar purificar-se através de isolamento. Pessoas que falam assim, eu vou me trancar no meu quarto e vou ficar aqui me purificando. Isso não é a verdadeira purificação, porque Jesus falou, quando você jejuar, você não pode fazer como faziam os antigos, porque os antigos faziam como? Enquanto estavam jejuando, eles rasgavam as vestes, eles iam no fogo assim, pegavam as cinzas e jogavam na cabeça e andavam pelas ruas desfigurados, para todo mundo olhar e dizer, está consagrando. Aí Jesus falou, não senhor, aqui você aprende diferente. Quando você jejuar, você acorda cedo, como você acorda todo dia, você lava o seu rosto, como você faz todo dia, e você vai tocar sua vida. E conforme você estiver tocando a sua vida, no meio da impureza do mundo, a mão de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus estarão agindo sobre a sua vida, agindo sobre a sua vida, agindo sobre a sua vida e trazendo santificação e pureza para você. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Uracandaramai, os ascetas, eles julgam que eles são mais santos porque eles se isolam. Não, eles só são mais isolados. Eles dizem, eu sou mais santo porque eu sou isolado. Não, você só é mais isolado, você não é mais santo. Porque os maiores e mais terríveis pecados nós cometemos é na mente, é na alma, é no nosso interior. Aleluia, glória a Deus. É quando pensamos o que não devemos, é quando sentimos o que não devemos, é quando nutrimos sentimentos horríveis e reprováveis à luz das Escrituras Sagradas. E isso não dá para você tirar dentro de você, saindo do meio dos lugares ou do meio das pessoas. Só tem uma forma de você se livrar disso, é através de um banho, mas não na água, é no sangue de Jesus Cristo. É o sangue, e é o sangue, aleluia, que purifica todo o pecado. Aqui está a comunidade de santificados. Oh glória, oh glória, oh glória. Aí você diz assim, pastor, mas o senhor não sabe como é que é minha casa. Eu entro lá, meus filhos não são crentes, eles ficam tocando funk, ficam tocando pagode, rap, ficam tocando as coisas, e eu entro naquela casa ali, eu digo assim, meu Deus do céu, Deus não está aqui, Ele está assim. O sal está lá, através de você, a luz está lá, através de você, a graça de Deus está lá, através de você. Oh glória, oh glória, oh glória. O ascetismo quer nos fazer viver em isolamento. Outra coisa, o ascetismo, ele leva as pessoas a tentar purificar-se através do autoflagelo. Autoflagelo. Coloca aí o versículo 23, por favor, nós estamos terminando. Colossenses 2:23. Os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária. Quer dizer, você olha para ele e diz assim, poxa vida, né? Ele está recluso. Aparentemente ele está numa devoção, numa sabedoria, numa humildade, numa disciplina no corpo. Mas na verdade, olha o que Paulo vai dizer. Mas não são o que, irmãos? Veja ali o que Paulo fala. Não são o que? De valor algum, senão para satisfação da carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele se satisfaz com aquilo. E ele diz assim, na verdade, eu sinto prazer em me autoflagelar, no meu autoflagelo, eu sinto prazer no meu isolamento, e isso é prazeroso para mim. Mas isso não significa que você é mais espiritual. Paulo vai ser duro aqui, porque ele vai falar assim, quando a gente vê uma pessoa assim, nós achamos que ali há uma sabedoria, há uma aparência de sabedoria, há uma aparência de devoção voluntária, há uma aparência de humildade. Paulo diz, há uma aparência de disciplina no corpo. Mas na verdade, queridos, isso daí no aspecto espiritual, em última análise, em última instância, quando a gente termina e vai conferir o resultado, isso daí não tem valor nenhum.
Por que não? Porque as pessoas fazem isso, porque isso alimenta a sua própria carne. Entende o que eu estou dizendo? Então a gente tem que tomar cuidado com o misticismo. E aí, como é que nós vamos combater o ascetismo? Como é que nós vamos combater o ascetismo? Devemos combater o ascetismo vivendo em comunidade. Amém. Oh glória! Oh glória! Diga comigo: ferro afia ferro. Ferro afia ferro. Olha para esse irmão e diga: eu preciso de você. Oh glória! Oh glória, não é se isolando que você vai se tornar mais santo, não é ficando lá na sua casa que você vai se tornar mais santo, não. Eu tenho uma pessoa que é parente minha, da minha família, que ela entrou para o campo do ascetismo, e sabe o que ela faz? Ela fica dentro da casa dela, você vai lá visitá-la, ela fala assim: não, Deus falou comigo que é para eu ficar aqui dentro da minha casa, e a casa dela indo de mal a pior, eu tento aconselhá-la, já fui lá orar por ela, arrancar, eu digo: você na verdade está doente, você está passando por um processo de depressão, você precisa da mão de Deus te alcançando, você sair dentro dessa casa. Por quê? Porque quando a gente está na rua, está ouvindo a palavra, está vendo os irmãos, quando nós estamos cultuando, quando a gente vem aqui e ouve o evangelho, é que o Espírito de Deus vai nos lixando, vai nos pulindo, vai nos forjando, vai nos formando, vai batendo em nós. Aleluia, glória a Deus! E nós vamos refletindo mais a glória de Cristo. Pega na mão desse irmão e diga para ele: não se isole. Não se isole, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se isole. Não fique em casa, vem para a igreja, vem celebrar, vem ouvir a palavra, vem receber de Deus. Aqui Deus fala, aqui Deus trabalha, aqui Deus ordena a bênção, aqui Deus levanta palavras proféticas a nosso favor. Que Deus nos livre, irmãos, de heresias, em nome do Senhor Jesus. Nós pregamos a Tua palavra, Pai, a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Faz essa palavra, Senhor, encontrar guarida e abrigo em nossos corações. Amém, Senhor.